A paz do Senhor, vamos dar início agora à terceira e última parte da nossa palestra, onde vamos tratar do tema da escatologia bíblica. E a pergunta que dá início a essa terceira fase é: você crê nas profecias? Então, a partir do que temos visto já, primeiro, acerca da fé em si, da universalidade da fé bem conduzida que nos leva ao conhecimento de Deus, né? A crença em Deus, a comunhão com Deus, e depois a forma como Deus se manifesta, como Ele se revela através das Escrituras, através da Sua palavra sagrada, a crença nela, né? A confiabilidade dela, a transmissão, as evidências que temos trazido da parte da ciência da arqueologia, por exemplo, mostrando a responsabilidade da Bíblia enquanto livro que contém informações precisas da história, de personagens, né, e o estudo que fizemos acerca da seriedade com que foi transmitido o texto bíblico. Chegamos agora ao final, ao terceiro ponto. Vamos adentrar agora ao conteúdo bíblico e vamos ver o que o conteúdo bíblico traz para nós acerca da nossa época, da nossa fase, dessa fase que estamos vivendo e também o que a Bíblia anuncia em relação ao futuro. Vamos ver, inclusive, em que proporção a escatologia trata de coisas cumpridas, coisas realizadas e coisas que vão se realizar, onde ela aponta agora para um futuro próximo, um futuro que estamos, inclusive, esperando que comece a qualquer momento. A nossa espera, nosso anseio é pelo início da época profetizada pelas Escrituras, que estão já às portas, que estão já na grande iminência. Então, vamos falar agora sobre as profecias bíblicas. Você sabia que 99% da escatologia já está cumprida? E que o 1% que resta está a cada dia sendo mais esclarecido pelos sinais? Então, a escatologia bíblica, de forma alguma, é a ciência do chute, como algumas pessoas têm tratado por aí. Algumas pessoas, infelizmente, não têm tanta responsabilidade em relação ao conteúdo bíblico, gostam de fazer, gostam de se aparecer, gostam de fazer uma espécie de um show, de causar pânico nas pessoas. A escatologia não se presta a isso. O Apocalipse não está aí para pôr medo na cabeça de ninguém. A escatologia não está aí para ser objeto de chute, objeto de construções diversas de fatos ilusórios ou de teorias absurdas, teorias que surgem simplesmente para causar pânico, causar impacto, prender a atenção das plateias e vender material. A escatologia é uma ciência bíblica, é uma parte que estuda um conteúdo muito importante dentro da Bíblia e que na sua grande parte, na sua maior parte, está fundamentada sobre fatos cumpridos, está fundamentada sobre coisa certa, coisa realizada. E a pequena parte da escatologia que se volta para as coisas do futuro, na verdade está sendo a cada dia mais delineado na história, está sendo a cada dia mais esclarecido pela conjuntura dos fatos que estão já transcorrendo e que estão desenhando, vamos dizer assim, estão pintando um quadro muito bem definido acerca dos fatos que estão presentes dentro das profecias bíblicas. Por exemplo, principalmente o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse que se volta aí para o futuro, que nos aponta nosso destino, nos aponta os fatos que vão preceder a nossa época, mas que não estão simplesmente jogados ao léu, aleatoriamente. Estão amarrados a um contexto que vem se desenvolvendo ao longo da história. Podemos observar hoje os seus efeitos e podemos, a partir deles, olhar para o futuro com segurança, com tranquilidade e estarmos prontos para eles. Estamos prontos para, quando eles vierem, não nos pegarem de surpresa, mas estarmos aguardando pelo cumprimento das palavras do Senhor. Como ele mesmo diz: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Não é necessário adivinhações
ou especulações complexas e alegorias mirabolantes para entender a escatologia. Escatos, né, o estudo das coisas futuras, como o original do grego, né? O skatos, que estuda o futuro, as coisas que virão, e a logia do discurso ou estudo. Então, escatologia estuda os fatos relativos ao futuro. Abra sua Bíblia e leia o profeta Daniel. A escatologia está fundamentada sobre elemento bíblico. Então, não se deixe levar por pessoas que pegam coisas externas e ficam aí fazendo recortes e construindo verdadeiros Frankensteins teológicos e trazem para você, fundamentando isso em cima de estudos e materiais que você não tem acesso. E constroem uma escatologia absurda e jogam isso sobre você e causam pânico, causam terror. E as pessoas muitas vezes nem têm coragem nem de abrir o livro de Apocalipse ou de se aprofundar muito no livro de Daniel, porque pensam que é o livro do medo, o livro do terror. A escatologia está fundamentada em cima de conteúdo bíblico, em cima de texto bíblico. Então, Daniel é a porta de entrada, vamos dizer assim, para a escatologia. Foi um profeta muito diferenciado no Antigo Testamento. Você tem, por exemplo, algumas características. Você pode falar sobre Jeremias, né, o profeta que viveu a época da deportação. Você pode falar sobre Ezequiel, que viveu dentro da própria deportação para a Babilônia. Você pode olhar para Isaías e ver o profeta messiânico, é o principal tema dele. E quando você olha para Daniel, com certeza você vai estar lidando com você vai estar lidando com o profeta escatológico, com o profeta que põe o seu tema principal na escatologia bíblica. E por quê? Porque o Espírito Santo assim o elegeu, assim o conclamou a ser o profeta voltado para o tema escatológico, voltado para o tema do futuro. Então onde você vai encontrar a escatologia? Você vai encontrar a escatologia em Daniel, você vai encontrar a escatologia difusa pelos evangelhos. Os evangelhos vão tratar do tema da escatologia, mas de forma ampla. Então, a partir da sistematização desse estudo, você entende quando que eles estão tratando do tema pré-arrebatamento, você entende quando que eles vão estar tratando da vinda do Senhor em glória, manifestado para que todos os olhos vejam. Então, eles vão compondo a escatologia. Cada um deles, com a sua pincelada, vai completando esse quadro. Esse quadro foi completo a diversas mãos. Daniel, os evangelhos, as cartas de Paulo. As cartas de Paulo são extraordinárias, inclusive a preocupação de Paulo em explicar alguns pormenores que não foram tratados em outros lugares, mas que o Espírito Santo levantou este grande estudioso, este homem de muita capacidade, muita espiritualidade, para completar algumas lacunas que haviam ficado, algo que havia ficado meio não entendido, mas o Espírito Santo usou Paulo para trazer entendimento sobre isso. E o Apocalipse de João, com certeza. Então, as duas colunas mestras da escatologia são Daniel e João. São as duas colunas mestras. E os demais também compõem, juntamente com eles, o quadro escatológico. E principalmente as palavras do Senhor Jesus Cristo, registradas aí pelos evangelistas. Então, Apocalipse de João, e você vai encontrar você vai entender o quanto estamos nos aproximando da conclusão pelo que já está cumprido. E para crer em tudo aquilo que é profetizado acerca do tempo do fim, conforme nos é apresentado pelo apóstolo João, não será necessário ignorar a razão, pois o que o Senhor mostrou a João eram visões das coisas que estão ao nosso redor. Então, como nós falamos, Daniel tratando de fatos que na sua grande parte, não totalmente, mas na sua grande maioria estão cumpridos, fundamentam a escatologia em bases históricas. Os evangelhos, que tratam de ambas as situações, inclusive o evangelho está se cumprindo na nossa época, está coisas palavras, profecias que estão presentes ali, nós podemos olhar a olho nu e ver o seu cumprimento. E o Apocalipse de João, que mesmo se voltando para o futuro, como nós já temos falado, ele não é algo descolado, algo completamente desconexo daquilo que já foi falado. O Apocalipse de João está em conexão com a demais escatologia
presente ao longo da Bíblia, principalmente com Daniel. Você vê palavras de Daniel, profecias que o Espírito Santo levou ele a trazer, e o reflexo dessas profecias no Apocalipse de João. A profecia e o cumprimento. Então, ele está como que uma tessitura toda ligada. Então, para se entender tem que se tomar o conteúdo inteiro. Não adianta você pegar partes, fragmentos e tentar, a partir deles, ter um entendimento isolado. Você tem que pegar a conjuntura inteira. Inclusive, o conselho que sempre damos, né? A Bíblia tem que ser examinada por inteiro. Então, para entender um pouco da importância de cada personagem, Daniel, por exemplo, foi o profeta por meio de quem Deus revelou o desenrolar dos fatos históricos que culminaram com o tempo da igreja, que nesse tempo que estamos vivendo, podemos, dentro da escatologia, qualificar como o parêntese profético. É um parêntese dentro desse desenrolar dos fatos históricos presentes em Daniel, que antecede o fim dos tempos, que é a 70ª semana. Então você tem numa ponta a profecia de Daniel, as revelações que o Senhor trouxe a Daniel acerca das semanas, por exemplo, as 70 semanas, onde Daniel tinha a visão de Jeremias, a profecia de Jeremias acerca dos 70 anos de cativeiro. Daniel começa a intercessão, começa a buscar a Deus pelo cumprimento dessa profecia, para que o povo estivesse pronto para o momento em que Deus ia convocar o povo de volta, ia trazer o povo de volta para a sua terra, conforme profetizado já por Jeremias. E quando Daniel se envolve nessa guerra espiritual pelo cumprimento dessa palavra, o Senhor se manifesta para ele e traz, vamos dizer assim, ele desenrola diante de Daniel um mistério muito maior do que ele jamais poderia imaginar, do que qualquer pessoa poderia imaginar. Então Daniel orando pelos 70 anos que estavam para se cumprir. E o Senhor traz a Daniel a revelação das 70 semanas, que aí abordam um contexto muito mais amplo. Um contexto que extrapola a vida, a época de Daniel, que chega até, profetiza acerca do Senhor Jesus Cristo, e que se estende além, que se volta para um futuro que não foi cumprido ainda. Então, a partir daquele clamor, por aquele tema reduzido, o Senhor trouxe a Daniel uma revelação que expandiu muito mais e que levou essa revelação até a época em que o anticristo vai se manifestar, que estará dentro desse período profético qualificado como a 70ª semana de Daniel. Então, como podemos ver na ilustração, a profecia de Daniel, o transcorrer da história nas 69 semanas que estão cumpridas, que são a fundamentação histórica da escatologia, o tempo do Senhor, o tempo da igreja, profetizado por Daniel, quando falou acerca do príncipe que havia de vir, falou acerca do Messias, né, falou acerca do que o Messias seria retirado, mas não para si mesmo, ou seja, que a morte dele não seria para si mesmo, mas teria um propósito maior. Então, a época do príncipe que havia de vir, a gente vai ver cada época sendo qualificada dentro de um personagem. A gente vai ver um pouco disso em Daniel, acerca de Cristo, acerca da sua morte, né? E depois da sua morte entra aí uma parte que não foi mostrada a Daniel, não foi revelada com detalhes a Daniel. Por quê? Porque não pertencia ao tempo de Daniel, o tempo da graça. Daniel, depois da morte do Messias, ele se volta para um futuro que ainda não foi cumprido, que é exatamente o pacto que o chifre pequeno, como Daniel chama, que é o anticristo, o pacto que ele fará com o povo, que durará somente 3 anos e meio, que será quebrado pelo meio, né? E que depois disso virá o fim dos tempos. Então Daniel começa a sua profecia dentro do seu contexto, extrapola seu contexto, chega até a época de Cristo. Na época de Cristo o Senhor tem outras revelações, outros mistérios que ainda serão mostrados, que não foi mostrado a Daniel, por isso que é chamado parêntese. O parêntese interrompe o texto. Então o texto histórico vem seguindo. Chega na nossa época, é colocado ali um parêntese. E esse parêntese, o conteúdo desse parêntese é preenchido por nós. A igreja,
A igreja está dentro desse parêntese. E esse parêntese não tem um fim determinado. Esse parêntese se encerra no momento em que a última pessoa ouvir falar do Senhor Jesus Cristo. Quando a última pessoa que não ouviu ainda, dentro do contexto de mundo que nós conhecemos, na difusão tecnológica da informação, né, das missões que têm sido enviadas, se completar o número das pessoas que têm que ouvir a mensagem da salvação, é fechado o parêntese e é dado início ao período da 70ª semana, em cumprimento à profecia de Daniel. Então, organizando esses períodos históricos que Daniel está tratando, por exemplo, o primeiro período que ele aborda no texto bíblico diz: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. Então, ele começa a contagem histórica. Ele começa aí a estabelecer a linha do tempo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, ou seja, a assinatura, a homologação da ordem imperial para restaurar Jerusalém. Inclusive a ordem emitida por um império que foi permitido, foi levantado por Deus para suplantar o antigo império da Babilônia, a Babilônia que havia sido na mão de Deus uma vara para castigar Israel, mas quando cumpriu já toda a sua função, foi descartada, levantou-se outro império em seu lugar, e deste império Deus determinou a homologação, a assinatura do mandato para reconstrução da terra de Jerusalém, conforme os propósitos de Deus. A partir disso a gente abre até aqui um pequeno parêntese. Deus controla a história. Deus está controlando a história por trás da história. Então a história que aparece para nós é a história dos homens, do controle dos homens, do governo dos homens, do levantar-se de impérios, do derrubar-se de impérios, das manipulações dos homens. Mas não se limite a pensar que a história é composta por esse plano de vista. Você tem, por exemplo, aí diante dessa gravação um computador. No computador existe um programa chamado Windows. E nesse programa existem telas, botões, né, de acesso, de comando. Só que essa primeira tela é simplesmente uma tela de apresentação para nós que somos leigos. Mas por trás dessa tela existe todo um sistema interno de comando. Eu não sei o nome, eu creio que seja o MS-DOS, eu não me lembro agora. Mas é um sistema interno de comando que não aparece para nós. Mas aqueles que são técnicos, que têm conhecimento de informática, né, da engenharia da computação, não trabalham nessa tela que a gente vê limitada aqui na frente. Mas eles trabalham nessa tela que está por trás, que organiza esses comandos. Pense da mesma forma na história. A história também é assim. Existe a tela da frente que é apresentada para nós nas escolas. Então na escola você ouve falar dos países, das guerras, você ouve falar dos governos, você ouve falar dos heróis da história. Só que essa é a tela da frente. Existe uma tela por trás da tela, que é a tela de comando sobre aquela. E por trás dessa tela, eu afirmo para você, sem medo de errar, Deus está comandando a história por trás da história. Então, muitas das coisas, impérios que se levantam, impérios que caem, situações, nem tudo é a vontade autoritativa de Deus, ou seja, o plano de Deus, o desejo de Deus. Muitas calamidades que têm acontecido não são desejo de Deus, não são plano de Deus, mas Deus permite muitas situações. E Ele permite dentro da situação, do contexto, de que tudo isso, toda essa maldade, toda essa perversidade que tem acontecido na história, será devidamente cobrado. Será devidamente cobrado na hora certa. Então Deus tem permitido muitas calamidades, muitas atrocidades. Por quê? Por causa da maldade de muitas pessoas, por causa da maldade de muitos governantes, por causa da perversidade de muitas pessoas que têm subido à frente de governos. Mas mesmo que Deus tenha
permita muitas situações dessa, de forma alguma deixará isso impune. Cobrará na hora e no momento certo. E mais para frente nós vamos ver, por exemplo, haverá um momento em que Deus assumirá o governo total sobre todas essas situações, e que Ele não mais permitirá tais situações contrárias, mas Ele estabelecerá o seu governo, regerá com vara de ferro e fará com que a sua vontade, o seu desejo se cumpra, como está profetizado lá em Isaías, que não se fará mal algum no monte do Senhor. Então, nós estamos olhando para esses dias, para os dias do reinado de Cristo sobre a terra, em que Ele estabelecerá a justiça plena, não a justiça dos homens, que é baseada em cima de raciocínios, de lógica humana, de lógica falha, de costumes, de vícios, né? Manipulada muitas das vezes por intenções obscuras, mas nós olhamos para a justiça de Deus, que um dia vai se estabelecer e nós queremos estar prontos para ela. Então, voltando para o tema que estamos abordando aqui, o início da cronologia, o início da contagem do tempo em Daniel. Então, desde a saída do decreto. E aí ele elenca um primeiro período, 7 semanas. 7 semanas de anos. Então, essa forma de contar, nós não precisamos nos impressionar diante dela, porque nós temos que fazer uma diferença entre a forma do hebreu contar o tempo, principalmente o hebreu desta época, com a forma que nós contamos o tempo hoje. O tempo e os números têm um valor simplesmente matemático para nós, mas para os hebreus dessa época, o sistema de número deles era um pouco diferente. Por exemplo, quando ele fala 7 semanas de anos, a grande preocupação dele é essa organização de sete grupos. Não é tanto a questão da semana no sentido que ela tem para nós, dos 7 dias, mas é simplesmente a organização dos 7. Inclusive o número 7 é um dos números mais importantes dentro da cultura hebraica. O 7 inclusive traz o sentido de plenitude. Algo que é 7 está pleno, está completo. Por exemplo, quando você vê em Apocalipse mencionar os 7 Espíritos de Deus, né? Você vê, por exemplo, na lei fala para guardar o 7º dia. Então você vê, o 7 assume um sentido de estar pleno, estar completo. Então quando ele usa a questão dos 7 semanas, não se preocupe tanto na questão da semana para nós, mas simplesmente com a organização em 7. Então essas 7 semanas para eles são 7 semanas de anos. Então para cada dia temos um ano. E dentro da soma temos 7 semanas, 49 anos. E desses 49 anos, cada ano 366 dias, 65, 66, temos aí 17.640 dias. É esse primeiro período que Daniel se refere, as 7 semanas. E o que acontece dentro desse período? Desde a assinatura do decreto de Artaxerxes para a reconstrução de Jerusalém em 445 a.C., então Daniel apontou qual é o início, qual é o ponto de partida, a assinatura do decreto. E através de estudos arqueológicos, aí entra as ciências auxiliares, né? A arqueologia pode nos dizer, por exemplo, que esse decreto foi assinado em 445 a.C. Então, desde desse ponto de partida até o final do ministério de Neemias, você pega o ponto de partida, 445 a.C. Você aplica a ele a somatória de Daniel, as 7 semanas, 49 anos, 17.640 dias. O que você vai ter? No caminhar da cronologia, você vai até o final do ministério de Neemias e Malaquias, com o fechamento do Antigo Testamento. Então, desde essa época do pós-cativeiro babilônico, do retorno do povo a Israel, a contagem desde o decreto até o fechamento do contexto do Antigo Testamento. Temos o primeiro período, 7 semanas, 49 anos, 17.640 dias. Segundo período, olha só como ele diz, e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois dessas 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário.
e o seu fim será com uma inundação. E até o fim, olha só, ele caminhou até a destruição do templo de Jerusalém. Aí daí ele alarga, né, seu golpe de vista, e até o fim haverá guerra e estão determinadas assolações. Então temos aí, primeiro período, 7 semanas. 7 semanas caminhamos até o fim do Antigo Testamento. Depois, segundo período, 62 semanas. 62 semanas, o que temos? As várias tentativas de reconstrução da cidade de Jerusalém e de Israel como nação. Então, o próprio profeta diz, serão tempos angustiosos. E na verdade, quando nós olhamos historicamente para esse tempo, nós vemos que Israel foi dominado durante esse período de tempo, desde 445 a.C. até a época de Cristo, até um tempo depois de Cristo, Israel foi dominado pelo menos por 4 impérios. 4 impérios se sucederam no domínio, no seu estabelecimento de seu poder sobre Israel. E para cada império desse que se levantava, eram guerras, eram batalhas, eram lutas, eram destruições. Então, as palavras de Daniel se cumprindo aí dentro do contexto histórico. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E aí ele aponta agora para o nosso ponto histórico, para o nosso marco na história. O marco que divide a história em antes e depois. E depois das 62 semanas será cortado o Messias. Se os judeus tivessem olhado mais detidamente para este aspecto da profecia de Daniel, eles não teriam e não até hoje não estariam tão confusos em relação ao Messias. Foi profetizada a sua vinda. Isaías profetizou que ele nasceria de uma virgem. Profetizou que ele seria o servo sofredor, que ele que ele levaria sobre si as nossas enfermidades, que ele seria morto e iria ao matadouro como ovelha muda. Então ele foi profetizado desta maneira como ele veio. E Daniel complementa essa profecia, apontando com exatidão, o Messias será cortado, o Messias será morto, mas não para si mesmo. Ou seja, não com o único objetivo simplesmente de tirá-lo da vida, mas terá um objetivo maior, terá um resultado maior da sua morte, terá um propósito. Então, Isaías e Daniel apontam, deixam muito claro o contexto em que o Messias viria e o contexto da sua morte, mas não para si mesmo. E depois o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. Então, 62 semanas, 434 anos, 156.240 dias, somados ao tempo que já havia sido contado nas 7 semanas, os 49 anos e 17.640 dias. Durante este segundo período, que pode ser estudado por meio de 1º e 2º Macabeus, fazemos referência a livros apócrifos aqui, de forma alguma recomendando eles como livros saudáveis à leitura para a edificação, mas simplesmente como registro histórico, porque não são livros edificantes para a fé, mas são registros históricos que mostram a situação vivida por Israel naquela época, principalmente quando fala sobre a família dos Macabeus, a luta deles contra os gregos que dominavam ali Israel naquela época, a luta que eles tiveram contra Antíoco Epifânio, o problema, a perseguição que eles sofreram. Então, é um livro que você pode ler simplesmente para obter contexto histórico. Então, ocorre que a queda do carneiro de 2 pontas, e aí você precisa estudar detidamente o livro de Daniel, você precisa analisar as profecias dele. Daniel fala acerca do carneiro que tinha 2 pontas desiguais, ele fala quem representa esse carneiro, a respeito do que. Ele fala do bode que viria sobre esse carneiro, ia o derrotar, ia destruir, e tinha um grande chifre. Esse chifre do bode iria cair com pouco tempo. Depois da queda desse chifre, viriam 4 chifres, sairiam dali, da cabeça dele.
e dos 4 chifres, de um deles sairia uma ponta pequena, e essa ponta pequena se estenderia para Jerusalém. Então, todo esse sistema de símbolos, esse sistema alegórico, cumpre um papel histórico. Ele está falando acerca de fatos históricos, ele está está construindo o entendimento dos fatos históricos através dessas imagens. E essas imagens, cada uma fala profundamente. Então, a ascensão do bode com a queda de seu grande chifre, a manifestação de um dos anticristos na pessoa de Antíoco IV Epifanes. Inclusive, os anticristos, porque João, no seu livro, ele fala, João na sua carta, por exemplo, as cartas universais do apóstolo João, ele fala que os anticristos se manifestariam, né? Ele fala que o anticristo já está presente. Então existe o espírito do anticristo que vai tomar lugar, tomar governo, tomar forma humana, né? Assumir um corpo humano e governar depois do arrebatamento. Mas existem atualmente os anticristos, ou seja, pessoas que permitem que as suas vidas sejam utilizadas por este espírito de oposição a Cristo, de oposição à sua obra. Tornam-se anticristos. Você vê no contexto histórico, Antíoco IV Epifanes assume uma característica monstruosa de anticristo. A forma como ele persegue os judeus, a forma como ele trucida muitos, ele proíbe a circuncisão para tentar apagar a marca registrada, o pacto abraâmico da vida desse povo. Ele queima inúmeros livros da Torá, ele assassina, mata muitos ensinadores, muitos professores, na tentativa de solapar as profecias, na tentativa de apagar da história. Antíoco IV Epifanes, que nós podemos ver, por exemplo, o reflexo dele em Hitler. A forma como Hitler se levantou com todo aquele ódio, né, toda aquela violência contra os judeus, como ele queimou judeus aos milhões durante o Holocausto, como ele incinerou, como ele praticou diversas torturas através das polícias nazistas, através do exército, né, nos campos de Auschwitz, por exemplo, quando milhares perderam a vida, dentre jovens, mulheres, crianças, homens, diversos tipos de pessoas perderam a vida ali dentro dessa perseguição. Bíblias foram queimadas. Então, temos aí diversos anticristos que vêm se levantando ao longo da história. Então, Antíoco IV Epifanes, a vinda do animal terrível, que é Roma. A gente vai ver no quadro das manifestações que Daniel vê e qualifica cada uma dentro do seu contexto. O ministério de Cristo, o Messias, sua morte e ressurreição, que inaugura o período da igreja, qual já nós nos referimos, o parêntese profético, e o cumprimento da profecia de Cristo acerca da queda de Jerusalém com a invasão do general Tito em 70 d.C. Lembre-se que Daniel diz que o fim será como uma inundação, e essa profecia foi confirmada por Cristo. Cristo também falou acerca dela, disse que não ficaria pedra sobre pedra. E aqueles que criam em Daniel e criam em Cristo se salvaram quando o general Tito, enviado por Pompeu de Roma, cercou Jerusalém, e muitos, por saber do cumprimento dessa profecia, trataram de escapar, livrar suas vidas, e aqueles que teimaram em permanecer foram mortos cruelmente, terrivelmente, dentro desse episódio, 70 d.C., quando foi destruído. O templo foi queimado, saqueado, e com os tesouros do templo, parte serviu para a construção do Coliseu de Roma. Último período. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Esta é a 70ª semana de Daniel, a semana que se volta para o futuro, a profecia escatológica não cumprida ainda de Daniel. 1 semana, 7 anos. Finalmente completadas já as 69 semanas, conforme nós observamos já, as 69 semanas já se cumpriram, são fato histórico, são a comprovação sólida e histórica
da escatologia, aguardamos agora pelo cumprimento da 70ª semana. Desde o decreto de reconstrução de Jerusalém até a sua destruição pelos romanos. Falta agora a última, a 70ª, que está aguardando para ser realizada logo após que a igreja for arrebatada e Cristo abrir o primeiro selo, que está lá em Apocalipse, e o cavalo branco trouxer a falsa paz, o que levará Israel a firmar um pacto que incluirá a reconstrução do Templo de Jerusalém, que atualmente é ocupado pela Mesquita de Omar, mas ao final de 3 anos e meio exigirá ele adoração à sua pessoa, o que será negado, dando início aos últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Conforme Cristo disse, se não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. E aí você começa a observar, a partir da narração desses contextos aqui, que a 70ª semana é a ponta do iceberg de algo que já está completamente realizado. As 69 semanas estão cumpridas, foram todas realizadas. E a 70ª semana é a continuidade lógica de tudo isso. A 70ª semana, que há de se cumprir logo após o arrebatamento da igreja, está indicada por toda essa 69 e está também delineada por esse contexto histórico. Por que se fala acerca disso? Por causa das evidências históricas, as evidências arqueológicas e por causa dos textos bíblicos que apontam para ela. Então, a 70ª semana, quando der início, tanto a partir daquilo que Daniel já tem falado, quanto aquilo que João fala em Apocalipse, se construirá dessa forma. Pelo menos nós podemos crer nisso a partir daquilo que temos estudado e que temos observado. Aqui nós vamos entender um pouco acerca das imagens que foram vistas por Daniel, das revelações que o Senhor trouxe a ele e que compõem todo esse quadro histórico. Por exemplo, na imagem de cima, você tem a grande estátua que foi vista num sonho por Nabucodonosor. Situação, aliás, muito peculiar. Nabucodonosor teve um sonho, só que esse sonho foi ocultado até dele mesmo. Ele se esqueceu do sonho. E quando amanhece o dia, ele chama os seus sábios, seus entendidos, questiona-lhes sobre o sonho. Eles pensavam que ia ser algo normal, eles iam ouvir e iam dar lá a explicação que eles quisessem. Só que o problema é o seguinte: Nabucodonosor disse: vocês vão ter que contar para mim qual foi o meu sonho. Então, aí dentro desse contexto entra a estratégia de Deus. O próprio Nabucodonosor disse: se eu contar o sonho, vocês vão me dar qualquer interpretação que vocês quiserem. Agora vocês vão ter que contar para mim o meu sonho. E é onde toda aquela sabedoria, toda aquela ciência, toda aquela magia se viu impotente. Nem os astrólogos, nem os magos, nem os caldeus, nem os espíritas da época, nem os macumbeiros da época, nem os feiticeiros da época tiveram resposta. Porque não há resposta para aquilo que Deus ocultou. Somente aquele que está em comunhão com Deus vai ter a revelação, porque Deus vai dar a ele a revelação correta na hora certa. Então, diante daquele quadro, Nabucodonosor já dando ordens para que todos fossem mortos, a notícia chega até Daniel. Daniel é levado à presença de Nabucodonosor, pede tempo a ele, vai para a oração, vai para o joelho, busca o Senhor, busca a resposta naquele que tem resposta. O Senhor envia a ele a revelação e ele vai até Nabucodonosor, conta a ele o sonho que ele teve. E quando Nabucodonosor ouve o sonho, logo identifica que de fato era aquele sonho, o sonho da estátua. A estátua que era composta por a cabeça de ouro, os braços e peitos de prata, o ventre de bronze e as pernas de ferro com pés de ferro e barro. Então, essa é a imagem, essa é a revelação. Essas duas revelações estão relacionadas ao mesmo contexto, mas foram dadas em situações diferentes.
A estátua foi um sonho dado a Nabucodonosor, que foi acometido de esquecimento. Por isso Deus deu a Daniel primeiro a revelação do sonho e depois a sua interpretação. Depois vieram as visões dos animais. E ambos são revelações de Deus a Daniel, falando acerca das sucessões de impérios até a vinda de Cristo. Então, na imagem de baixo, temos aí a visão dos 4 animais: o leão alado, o urso com 3 costelas na boca, o leopardo com 4 cabeças e 4 asas, e o animal terrível, que Daniel não pôde trazer uma descrição mais precisa. Simplesmente caracterizou como o animal terrível. E havia nisso também algo de Deus, havia também algo específico para esse império que surgiria. Seria um império diferenciado. Por isso que em Daniel não houve uma descrição específica acerca desse animal. Então, os sonhos estão interligados. Nabucodonosor vê uma estátua, e dentro dessa visão nós temos a cabeça de um político, de um comandante, de um imperador. O ponto de vista dele. Deus falou com Nabucodonosor na linguagem que ele entende. Então deu a ele essa visão, a visão de uma estátua. Agora, quando Deus se volta para Daniel, para mostrar a Daniel, Deus vai muito além na revelação e mostra a Daniel outros aspectos que a visão da estátua não abordou. Mas ambos estão interligados. Então, a cabeça de ouro da estátua é o leão alado. O mesmo leão alado visto por Daniel naquela outra visão, que representa a Babilônia, o próprio império de Nabucodonosor. E aliás, a Babilônia, você vai buscar contextos mais profundos na história passada, mas você também, a Babilônia, após isso, você tem que buscar contextos da Babilônia para o futuro. A Babilônia extrapola o seu contexto histórico. A Babilônia deixou de existir, ela foi destruída, ela se acabou, mas o espírito que levantou este império continua presente. Tanto que você vê, quando no Apocalipse é descrita a destruição do reino ímpio, do império da impiedade, é louvado, festejado a queda desse império, dizendo-se que caiu a Babilônia. Então a Babilônia deixou de ser um contexto histórico-político, digamos assim, mas ela continua sendo um contexto espiritual por trás da política de hoje. Então a política de hoje não se dá o nome de Babilônia, mas é Babilônia no mesmo sentido que traz o mesmo espírito de rebeldia a Deus. A Babilônia inicia sua história com a Torre de Babel, a Torre de Nimrod, o homem, o caçador em oposição a Deus, que se coloca como um opositor, se coloca como alguém para tentar dividir aquilo que é de Deus, tentar roubar aquilo que é de Deus, se coloca como alguém importante, o centro da situação. Então foi abatido, a torre, o propósito dele foi abatido por Deus, mas nas palavras do próprio livro nós vemos que eles estavam unidos no mesmo intento e não havia quem pudesse os impedir. Então esse espírito de oposição inicia-se ali, já está presente ali, se mostra para a realidade ali, e vem vindo nas sucessões históricas, chega até Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele manifesta em si essa veia, essa arrogância terrível, e Deus o abate. Deus o abate até que ele é obrigado a reconhecer a soberania de Deus, mas de forma alguma nós vemos conversão ali. É simplesmente um reconhecimento de que Deus é maior que ele, mas isso continua presente. Isso passa de Nabucodonosor, passa para os demais impérios. Vem vindo sucessões até chegar a nós. Hoje vivemos aqui dentro de um contexto político diferenciado do que era de Daniel, mas o que está por trás desse contexto é o mesmo espírito. É o espírito, por exemplo, que iniciou-se lá em Babel. Então, peito e braços de prata, que equivale ao urso, com as 3 costelas na boca, que é a Medopécia, o reino que se levantou, que derrubou o Império Babilônico, mesmo como é descrito, inclusive no próprio Daniel, seria inferior a ele. A prata é inferior ao ouro, é inferior a ele, não é tão
precioso, né? Não é tão importante quanto foi a Babilônia, mas derruba a Babilônia. Existem aí propósitos de Deus, com certeza, em relação a isso. O abdômen de bronze, que é equivalente ao leopardo com 4 cabeças e 4 asas, que é a Grécia. Fala acerca da Grécia. Ou o Império Macedônico, o Império de Alexandre. Né? E nós vemos aí a composição do animal. O animal é um leopardo. Logo, é um animal ágil, é um animal violento. Da mesma forma como se manifestou o Império Macedônico. Era um império muito ágil. Inclusive, para simbolizar de forma mais eloquente a agilidade, ele tem 4 asas. É um leopardo que tem 4 asas. E a forma de ataque do Império Macedônico sobre os outros era o ataque surpresa, o ataque de agilidade. Então, antes que os inimigos pudessem se compor num exército organizado, o Império Macedônico se mobilizou, se deslocou rapidamente pelos territórios e foi conquistando terras seguidas, impérios seguidos de impérios. O Egito, a Síria, né, as terras de Israel, a Frígia, e a Mesopotâmia, no caso a Babilônia, e a Medopécia, que caiu diante desse império, do Império de Alexandre. Tudo isso com muita agilidade, com muita rapidez, com muita velocidade e com muita violência também. Por isso, tipificado pelo leopardo, e o leopardo tinha 4 asas. Tinha também 4 cabeças. E aí, profeticamente, fala acerca da divisão do Império de Alexandre entre 4 generais. Com pouco tempo depois dessas conquistas, Alexandre morre, novo ainda, disse aí 33 anos de idade, é uma possibilidade que a história fala. 33 anos, possivelmente Alexandre tenha morrido com essa idade. E após a sua morte, não havia descendentes. O império é dividido por 4 generais: Ptolomeu, Seleuco, Lisímaco e Cassandro. São os 4 generais que assumem cada um a Grécia, outro a Síria, juntamente com a Babilônia, outro o Egito, e outro os territórios ali da Frígia, territórios que hoje seria a Turquia. Então essa é a composição desses símbolos em Daniel. Essa simbologia de Daniel, ela é equivalente à simbologia adotada no Apocalipse de João, quando o Senhor dá a revelação a João e João vê aquele animal, aquela besta que sobe das águas. Quando João vê aquela besta, ele vê o quê? Uma besta que tinha o corpo de leopardo, as patas de urso, a cabeça de leão, né? E a composição desses 3 animais, o conjunto deles, constrói o animal terrível. Então, aqueles 4 animais, aliás, não falamos acerca do animal terrível, o 4º animal, né? Que equivale ao quê? As pernas e pés de ferro e barro, que é o mesmo que o animal terrível, com 10 chifres, que é Roma. É o Império Romano. Então está aí a descrição do Império Romano. E esse animal, o animal terrível, é a somatória dos 3. Então temos o corpo de leopardo, as patas de urso, a cabeça de leão, a composição dos 3 forma o animal terrível. Ou seja, todos aqueles impérios reunidos, toda aquela força, todo esse contexto histórico, toda essa construção desses impérios, desses reinos, desse poder, né, dessa maldade dos impérios que vem sendo passada ao longo da história. Tudo isso está unido, conjunto, debaixo de uma regência só. Todos esses impérios estão reunidos numa única besta que é governada e controlada pelo espírito de Satanás, que é o anticristo. Então, essa visão que João teve é exatamente a conclusão da história. É a conclusão de toda essa história dos governos humanos, das suas lutas, das suas guerras, das suas brigas, e todos esses impérios reunidos
compostos agora dentro de um governo só, dentro de um império só, e este império é dado àquele que monta o cavalo branco da abertura do primeiro selo. É dado àquele que vem com a falsa paz, aquele que vem estabelecer o seu governo e traz a sua marca, que vem impor o 666. Este governo único, a união de todos esses impérios, é o governo do anticristo. A visão que Daniel teve acerca dos animais e a interpretação sobre o sonho da estátua de Nabucodonosor está intimamente relacionada com a visão que João tem em Apocalipse 13, 1 e 2. Todas aquelas características peculiares de cada animal visto por Daniel e que correspondem às determinadas partes da estátua estão presentes neste animal visto por João, que é na verdade a união de todos esses impérios sob um comando. O animal tem boca de leão, pés de urso e corpo de leopardo, e esses três em conjunto formam o animal terrível que representa a Roma ressuscitada. Roma deixou de existir como império. É a capital da Itália hoje. Então esse nome está ligado a uma cidade hoje. Mas o sistema romano não deixou de existir. O espírito que governou o Império Romano também não deixou de existir. As ideias que povoaram, né, o Império Romano estão presentes. Compõem os países de hoje. Compõem a legislação de muitos países de hoje. Inclusive as leis do nosso mundo ocidental têm a sua base no Código Romano, Código de Direito Romano. Tem a contribuição de outros também, mas tem a principal, a espinha dorsal da lei é romana. Então você vê só aí um exemplo do que é a presença de Roma entre nós ainda hoje. E este império será ressuscitado na época do anticristo, quando ele tomará os governos, e essa será a ocasião em que esta besta estará completa, né? Todos os impérios unidos debaixo do governo do anticristo. Olhe em volta e veja todas as evidências que apontam para o início do último período da história, a 70ª semana de Daniel. Então, quem aponta para você o cumprimento, quem aponta para você e te dá a certeza do cumprimento da 70ª semana, são 69 semanas. 69 semanas realizadas, contexto histórico, fundamentação histórica, e não divagações da cabeça de fulano nem de ciclano, mas história, contexto histórico, bíblico e histórico. Profecias em Daniel que já se cumpriram: a ascensão e queda dos impérios babilônico, Medo-Persa, Macedônia e Roma. Isso é bíblico e histórico. A manifestação do anticristo em Antíoco Epifânio, a ponta pequena do chifre do bode, também foi um personagem histórico que viveu e já cumpriu aí o seu papel. A vinda do Messias, a entrega dele ao povo do príncipe que havia de vir. O Senhor veio conforme profetizado, o Senhor cumpriu toda a sua missão, morreu, porque ele mesmo disse que a minha vida ninguém toma de mim, mas eu mesmo a dou, e tenho o poder para tomá-la de volta. Então era propósito do Senhor, tudo que havia de acontecer. Então é outra profecia também, já cumprida, já realizada. A destruição de Jerusalém como em uma inundação, a destruição de 70 depois de Cristo por Tito. Fato histórico também, pode ser pesquisado, quer seja na Bíblia ou quer seja em documentos históricos. Profecias de Daniel para o futuro, por exemplo, a aliança do anticristo com Israel por uma semana, a qual será quebrada no meio da semana. Esta é território da 70ª semana. Então, as 69 te indicam isso, e a 70ª aponta esses acontecimentos que estamos esperando. O julgamento do grande ancião contra o anticristo, né? Quando Daniel viu os tronos, né? Viu o grande ancião, né? Viu o Messias, viu que o reino ia ser dado aos santos do Senhor. Então, o grande julgamento que o Senhor irá impor, né? Sobre toda essa maldade, sobre todo esse governo ímpio. A pedra cortada sem mãos que esmiuça os pés da estátua e destrói
e cresce, ocupando toda a terra, o reino milenial de Cristo. Então, o contexto daquela estátua, o final de toda aquela visão é a pedra que é cortada sem mãos, arremessada contra o pé daquela estátua, e ela é completamente destruída, ela é feita completamente em pedaços. E esse evento histórico estamos aguardando para a manifestação do Senhor quando vier na sua glória, juntamente com a sua igreja, estabelecer o reino milenial aqui na terra. Esta é a rocha cortada sem mãos que destruirá os governos humanos e estabelecerá a justiça de Deus em seu lugar. A entrega do reino aos santos do Messias, essa é a promessa que estamos esperando. As profecias de Daniel se cumprem em Cristo, e as profecias de Cristo estão a cada dia se cumprindo. Então nós temos aí a continuidade, a linha sucessória. Daniel profetizou, vimos o cumprimento dele ao longo do tempo, vimos Daniel falar acerca de Cristo. Cristo vem, cita as profecias de Daniel, fala a forma como elas irão se cumprir e nos entrega também outras profecias, como nós vamos ver aqui nesse estudo. Em Daniel 9:26 está registrada a profecia que trata da destruição de Jerusalém pelos romanos, que é o animal terrível. Em Lucas 21:20-24, o Senhor Jesus Cristo reafirma essa profecia e ordena que todos estivessem alertas para o cumprimento da mesma. E em 70 d.C., muitos dos que criam nas palavras de Cristo se salvaram da destruição infligida pelas tropas romanas do general Tito, quando destruiu Jerusalém e saqueou o templo, para com as suas riquezas construir o Coliseu, conforme ordenado por Pompeu, imperador romano. Então sempre aqueles que creem se salvam, e os incrédulos, e aqueles que duvidam, e aqueles que desprezam, que rejeitam, sempre estão sofrendo a penalidade pela sua incredulidade. Então não permita que a incredulidade de novo se abata, né, como tem se abatido sobre a vida de muitos. Não permita que ela te entregue à destruição. Muitos morreram por causa da incredulidade. Creia no Senhor e seja salvo. Hoje acontece da mesma forma, só aqueles que estiverem atentos às palavras e aos alertas do Senhor vão se salvar da destruição que está profetizada. Em breve o mundo será julgado e condenado, neste que os profetas chamam o grande dia do Senhor. É assim que os profetas do Antigo Testamento se referem ao grande dia do julgamento. Eles veem como um evento só, um evento completo. É exatamente aquilo que nós vemos, por exemplo, em Pedro. Nós entendemos o porquê desses contextos diferenciados de profecia. Pedro fala que a revelação é como uma luz que vai iluminando cada vez mais até que fique dia completo, fique dia pleno. Da mesma forma, é a luz da profecia do Antigo para o Novo. No Antigo Testamento, os profetas tiveram a revelação do Espírito Santo acerca do dia do Senhor, por exemplo, que é o dia do grande julgamento, em que seria julgado todos os ímpios e estabelecido o reino de Cristo, o reino do Senhor aqui na terra. E João Batista, por exemplo, esperava por esse dia. Por isso que João Batista teve como que um não entendimento total acerca da missão de Cristo. Ele, quando estava preso, manda perguntar para Cristo: Tu és o Messias ou havemos de esperar por outro? Porque ele esperava pelo dia do Senhor. E a forma como ele anunciava Cristo era assim. Ele falava acerca do machado está à raiz das árvores. Ele falava acerca de aquele que for cortado será lançado ao fogo, às chamas. Então João Batista esperava por esse dia, o dia do Senhor. E é onde Cristo mostrou para ele os sinais, né, do seu ministério messiânico. Os cegos veem, os surdos ouvem, né, os coxos são curados. E a todos é anunciado o reino do Senhor, o reino dos céus. Né? Então, quer dizer, esse conflito é por quê? Porque essa luz está cada dia mais clareando, aumentando e tornando mais esclarecido os planos de Deus. Assim é, desde a época dos profetas anteriores até hoje, quando o Senhor está já às portas e tem revelado todos os contextos históricos, nos trazendo aí um grande esclarecimento sobre o futuro. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima.
é uma forma de dizer: esteja atento aos céus, esteja alerta, esteja esperando, porque em breve o Senhor irá rasgar esses céus, irá raiar nas nuvens, a trombeta soará